Falo ainda sobre o Palmeiras, quanto o Verdão já faturou com venda de atletas e o que falta para aquela meta pesada de 400 milhões de reais. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Bertinato, novo goleiro do Palmeiras, rescindiu seu contrato com a Lusa. Ele tinha vínculo com a Portuguesa somente até dezembro, e a economia da Portuguesa com a saída do atleta gira na casa dos 300 mil reais. Ele custava 70 mil por mês, você multiplica pelos meses que faltam até dezembro e inclui 13º e férias proporcionais. E o Palmeiras chegou a 300. O que você pensa sobre a atitude do Lamáquia? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E o Palmeiras chegou a 336 milhões de reais dos 400 milhões que precisa com venda de atletas na atual temporada. Sim, o Verdão estabeleceu como meta, com transferências de jogadores para 2026, essa incrível marca de 400 milhões de reais. E com a transferência do Alan para o Manchester City, fechada nessa segunda-feira, o Palmeiras está bem mais perto de bater a meta. Restam 63 milhões e 300 mil reais. Com o Alan, o Palmeiras já chegou a 336,7 milhões de reais. E olha que essa cifra que eu passei considera apenas quanto o Palmeiras arrecadou em cima de cada transferência. Você quer entender? O Alan foi vendido para o Manchester City por 37 milhões e meio de euros, valor fixo. O Palmeiras tem direito a 90% de tais cifras, ou seja, o Verdão vai ficar com cerca de 202 milhões de reais. Foram mais 50 milhões de reais com o Facundo Torres vendido ao Austin, mais 25,2 milhões de reais da transferência do John no Red Bull Bragantino para o Zenit. Outros 16 milhões e 800 mil pelo 70% a que tinha direito o Palmeiras do Kaique negociado com o Sporting. Mais 10 milhões e 600 mil com o Naves, que foi para o Necaxa. 8 milhões de reais do Gabriel Silva, que já estava em Portugal, mas se mudou agora para o Braga. Mais 7 milhões e 700 mil reais do Pedro Lima, novo reforço do Sporting. Breno Lopes, que trocou o Fortaleza pelo Curitiba, garantiu ao Palmeiras 7 milhões e meio de reais. O empréstimo do Veiga para o América do México valeu outros 7 milhões e 400 mil reais, isso sem falar no empréstimo do Luigi de 1 milhão e meio de reais. Só para completar, registrar que o Palmeiras com a venda do Alan já ultrapassou 2 bilhões e 300 milhões de reais com venda de atletas formados apenas na base na era João Paulo Sampaio. E o gerente de futebol da base Alviverde garante que novas grandes vendas acontecerão em breve. Você tem alguma suspeita? Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre todos esses números que eu citei, beleza? Para falar sobre o Palmeiras que fechou nessa segunda-feira a venda de Alan para o Manchester City, terceira operação mais valiosa da história do Verdão. A operação foi fechada em 37 milhões e meio de euros fixos ou 225 milhões de reais. Manchester City e Palmeiras também combinaram o pagamento de 2 milhões e meio de euros em bônus ou 15 milhões de reais atrelados a número de jogos. Se o Alan bater um número de jogos X, o Palmeiras tem direito a mais 15 milhões de reais para alcançar os 240 milhões de reais que exigia para a transferência do atleta de 22 anos de idade. Só Hendrick, 72 milhões de euros, valor que inclui impostos, e Estevão, 61 milhões de euros, foram vendidos pelo Palmeiras por cifras superiores à do Alan, que tem 22 anos de idade, é bom jogador, mas está bem distante de tais cifras. Essa, inclusive, é a avaliação dentro do próprio Palmeiras, e só por isso Leila Pereira desfez uma promessa que havia sugerido ao técnico Abel Ferreira. A Leila havia garantido que não venderia atletas titulares. Ela mudou de ideia diante de um pacote extremamente generoso que vem do Manchester City. Com essa grana, o Palmeiras deixa de precisar vender outros atletas, garante mais conforto com o fluxo de caixa e vai em busca de um substituto. Já havia contado para vocês, de forma exclusiva na manhã dessa segunda-feira, que Luiz Henrique está descartado. O Palmeiras entende que não tem nenhuma lógica em investir praticamente toda a grana que você lucrou com o Alan num outro jogador, especialmente porque esse dinheiro é super importante para pagamento de contas no Verdão. A estratégia é buscar alguém mais barato. Tô tentando confirmar com o Palmeiras, a informação que eu recebi de que Elinho do Toluca é o plano A do Palmeiras. Elinho no Palmeiras, Nicola, ligou, vamos lá. Já contei para vocês que o Palmeiras descarta a contratação do Luiz Henrique.
mas não descarta a contratação do Elinho. Uma pessoa que trabalha com o Elinho, ex-atacante do São Paulo, do Red Bull Bragantino e hoje no Toluca, me contou que o Elinho é uma possibilidade no Palmeiras. O que eu fiz? Mandei para essa fonte que descartou o Luiz Henrique. E a pessoa disse, esse eu prefiro não responder. Então a pessoa não confirmou que o Elinho é um alvo, mas não negou que existe a possibilidade de o Elinho, do Toluca, virar reforço, não virar, né? Mas ser um alvo real do Palmeiras. Vocês lembram do Elinho? Refrescar a memória de vocês. Hoje, 26 anos de idade, tá? Temporada de 5 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele, no Toluca, nessa temporada, é titular. Dá para dizer isso, tem jogado praticamente todas as partidas como titular, tá? Havia chegado ao Toluca em 2024. Negócio na época de 13 milhões e meio de euros. O que a pessoa me contou é que o Toluca pede 15 milhões de dólares para fazer negócio. Então, vamos lá, o Palmeiras arrecada 37 milhões e meio de euros com o Alan e vai ter a oportunidade de gastar 15 de dólares em euros. Quanto vai dar isso? Deixa eu ver aqui, peraí. 15 dólares em euros. 12, quase 13, tá? Então, vamos lá. Você recebe 37,5 e gasta quase 13. Vai gastar 13 com imposto, com comissão. Seria um negócio mais plausível do ponto de vista financeiro. Você não estaria gastando toda a sua grana, né? Vocês gostam do nome? Repito, a pessoa do Palmeiras não confirmou e nem negou. Substituto para o Alan. O Alan foi vendido nessa segunda-feira. Eu vou trazer as cifras do negócio e também o que o Palmeiras pensa. O Luiz Henrique pode ser um substituto para o Palmeiras, no Palmeiras. Hoje, deixa eu começar com essa aqui, essa é curiosa. Vou até dar os créditos. Vamos dar nomes aos bois, né? Na semana passada eu contei para vocês que o Pedro havia sido procurado pelo Trabzonspor e que o time turco estava disposto a pagar 4 vezes mais ao Pedro caso ele se mudasse para a Turquia, tá? Informação que me foi passada por uma pessoa muito próxima ao Pedro, com relação ao... E que tem relação com o Flamengo. Inclusive, deve haver uma reunião na quinta-feira entre o José Boto e os representantes do Pedro na tentativa de avançar nessa negociação, tá? E aí, sobre o mercado de transferências, chegou a publicar, mas que história maluca é essa? O Trabzonspor não tem dinheiro para pagar o Pedro. Eu nem respondi, mas só para lembrar que o Trabzonspor foi responsável vai ser responsável pelo maior salário da história do futebol turco. O Salah vai ganhar 8 milhões e meio de reais por mês, e no final de semana o Trabzonspor contratou o Fabinho, ex-Al Ittihad, com 3 milhões e meio de salário fixo por mês, livres de impostos, tá? Esse é o Trabzonspor. A pessoa que garantiu que não tinha nada entre Pedro e Trabzonspor se chama Pablo Oliveira. Nessa segunda-feira, o mesmo Pablo afirmou que havia uma reunião para ao longo do dia entre representantes do Palmeiras e o pessoal do Luiz Henrique, o escritório do Luiz Henrique. É bom quando essas notícias surgem, porque a gente tem sempre a oportunidade de tentar esclarecer, né? Mandei mensagem para uma fonte do Palmeiras e a pessoa afirmou: Nicola, não há nenhuma possibilidade de o Luiz Henrique ser contratado pelo Palmeiras. Falei, mas por quê? Aí a pessoa falou: você acha que o Palmeiras vai pegar 40 milhões de euros do City e depois vai vender, vai pegar esse dinheiro e vai usar toda a grana num outro reforço? O Palmeiras precisa desse dinheiro para uma série de pagamentos, para o fluxo de caixa, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Falei, então não tem reunião e o Luiz Henrique está descartado. Não tem reunião e o Luiz Henrique está descartado, tá? O Palmeiras não descarta que até 11 de setembro, quando a janela de transferências se encerra, possa pintar um reforço para o lugar do Alan. Até porque a Leila Pereira havia prometido que não venderia titulares. Ela só desfez essa promessa porque avaliou a proposta do Manchester City como muito boa, e eu também concordo. Eu acho que por 40, foram 37 milhões de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. Por esse valor tinha que vender realmente, né? Mas enfim, ao longo do programa eu vou ajudar vocês a entenderem quem que pode ser esse substituto que o Palmeiras busca pro lugar de Alan vendido para o Manchester City. Beleza? Bora começar a responder as perguntas, as dúvidas, as sugestões. Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou
divulgando as coisas por aqui. Tá, Fala galera, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias atualizadas, exclusivas e importantes do Palmeiras pra vocês. Então deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, ativando também o sininho das notificações pra você receber sempre as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro, muito obrigado a todos vocês e um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.